convidar vocês para a gente trabalhar um pouco aqui um texto muito importante que, infelizmente, muitos não estão sendo formados e instruídos dentro dessas cartas apostólicas, dentro da doutrina de Cristo. Esse é o problema de uma igreja morta, sem conhecimento, sem entendimento e sem vida com Deus. Andando numa salvação, numa fé vã, porque não estão sendo prudentes, nem zelando a doutrina, por onde estamos firmados e andando na salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, olha o que tu tem que fazer de mais importante na tua vida, que vai te garantir estar andando seguro. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O que Paulo vai dizer a Timóteo é que Timóteo tinha que ser prudente e zeloso da doutrina, porque isso é que me mantém no caminho da salvação, para que eu ou você ou qualquer outro que está em Cristo não apostate da fé, não venha desviar da fé, não venha ser levado por vento de doutrina, não venha viver heresias de perdições que levam o homem a negar o Senhor, o caminho pelo qual o homem tem a comunhão e a vida com Deus para a salvação. Então, nós devemos ser prudentes, zeloso da doutrina de Cristo, porque tem muita gente aí sendo prudente em manter sua vida dentro dos princípios, da formalidade, das observâncias, das ordenanças, das obediências e obrigações, não a Cristo, na doutrina de Cristo, mas dentro do sistema religioso, guardando normas religiosas, colocando sua fé, sua crença em dogmas, em credos, vivendo submisso dentro de doutrinas, instruções que não é a de Cristo. É muito importante você ser prudente nesse ponto aí, amém? Analise se o que você está vivendo, sendo formado, instruído, o que você está praticando dentro do entendimento de fé. Analise se está na doutrina de Cristo. A doutrina para a igreja é uma só, e não é a doutrina da igreja A, B, C, D, F, G, H. A doutrina para a igreja de Cristo é uma só. Essa igreja de Cristo, que são pessoas que se converteram a Cristo e que tem que ser guiada, dirigida, instruída e conduzida na doutrina de Cristo. Não esse emaranhado de doutrina aí que está confundindo e trazendo dúvida a muita gente. Cada igreja, instituição tem uma doutrina. Cada sistema religioso tem uma regra para a vida com Deus. Tem um princípio. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo é que o perigo que muitos acham que não é nada é que tira vocês da salvação, sabia disso? Tem muita gente preocupada com, não, eu não bebo. Tem muita gente preocupada com, não, eu não mato, eu sou religioso, eu estou dentro de uma igreja, eu cumpro a obra de caridade, faço bondade, estou sendo devoto e praticante a religião, estou bem com Deus. Ei, cuidado, tá? Porque isso não constitui a vida com Deus, tá? Isso não leva ninguém a ser aprovado por Deus e estar dentro da salvação dele. Porque se levasse, então não precisava de se converter e se arrepender e ser prudente e perseverar na doutrina. Era só viver dentro de igreja, seja ela católica, espírita, em qualquer religião. Mas só que a Bíblia não ensina isso. Só que a palavra de Deus não nos leva a esse princípio, para a gente ser prudente e ter a nossa vida firmada em Deus e aprovada por Ele. Uma vida de fé. Porque enquanto estamos aqui, andamos por fé. Temos que vencer pela fé. O justo viverá da fé. Que fé é essa? Que o justo que é justificado em Cristo, ele tem que manter essa vida com Deus pela fé. E essa fé é a crença, é a confiança, é a esperança em Cristo, andando fielmente na palavra dele. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que nos leva a estar firmado em Deus, de posse de vitória. Não é uma vida de devoção e prática e consagração a nenhum sistema religioso, cumprindo e obedecendo e se submetendo a nenhum conjunto de regras de doutrina de igreja alguma.
Nós temos que entender uma coisa. Nós somos a igreja. Não é estar dentro de igreja. Nós somos a igreja. E como igreja, temos que ser prudentes e andar guiado pela cabeça da igreja, que não é nenhum líder religioso. Como igreja, temos que estar, sendo prudente, a estar submisso, sob a autoridade espiritual, que não é nenhum líder religioso, é a palavra, é o evangelho, é a doutrina de Cristo. Se alguém em nosso meio, não sobre nós, mas se alguém em nosso meio, que tem a vocação, que tem o dom, que foi levantado com o talento para administrar o ensino, a instrução da palavra no nosso meio, nós temos que ser prudentes. Por quê? Para quê? Para observar se tal pessoa está sendo fiel à doutrina de Cristo. Se ele não nos prega, não nos instrui, não nos orienta na doutrina de Cristo, a palavra de Deus me autoriza a não dar ouvido a ele, se apartar dele e não ter ele como homem de Deus, porque não tem a Deus. Não adianta dizer que é ungido, cheio da unção, cheio do poder, escolhido por Deus, é o anjo de igreja, não sei o quê. Não, não tem isso. A igreja de Cristo não é levada a se submeter a nenhum desses líderes. A igreja de Cristo é convidada a ser fiel até a morte, guardando a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. E aonde nós congregamos que tenha um irmão presidindo no ensino da palavra, nós temos que vigiar com quem está pregando a palavra. Nós temos que ser prudentes, estar mais atento a ouvir, para poder detectar o desvio que leva o povo a desviar, apostatar da fé. Nós temos que ser prudentes para estar analisando e detectar o engano dos falsos profetas, a heresia infiltrada como o evangelho, sem ninguém perceber, de uma forma sublime, de uma forma sutil. Nós temos que estar atentos para detectar aonde estão trazendo um evangelho anátema, que não é o de Cristo. Aonde estão deturpando a verdade do evangelho, estabelecendo regras, princípios, meios que não condiz com o evangelho. Nós temos que estar prudentes a detectar quem é que está fazendo negócio da fé. Quem é que está pregando e manipulando a verdade do evangelho. Para a gente não ser levado, não se deixar enganar por tais obreiros. São fraudulentos.